Pessoal, a gente está falando então dos indígenas no Brasil e existem dois grupos principais, já mencionei algumas vezes, tupis e tapuias. Os tupis viviam no litoral, principalmente no litoral brasileiro, e os tapuias no sertão, no interior. Essa divisão, acho que eu já mencionei isso também, vem dos dois troncos linguísticos principais, mais falados, ou seja, de todos os índios que viviam no nosso território, podia-se fazer uma divisão em dois grupos, os de língua tupi, do tronco tupi, e os de língua do tronco G. Então, assim, esses que não falavam tupi, os tupis se referiam a eles como os outros, que em tupi é tapuia. Então, todo o conhecimento que a gente tem desses índios brasileiros, vamos falar grosseiramente assim, eles vêm muitas vezes pela perspectiva do tupi, porque foi o grupo que entrou mais em contato com os portugueses e foi a visão do tupi em muitas ocasiões, em muitos momentos, assim, a gente vai ver que a visão que a gente tem dos tapuias, dos outros, é a visão do tupi. Beleza, é lógico que vai haver contato entre os europeus, principalmente os portugueses, e os tapuias, mas, de uma certa forma, até pela própria designação tapuia, que já vem da língua tupi, a gente vê que a gente sabe muita coisa desses tapuias passando pela lente dos tupis. Tá, de toda forma, vamos falar um pouco desses tapuias, em que esses tapuias se diferenciavam dos tupis, tá bom? Então, primeiro, principais grupos tapuias: aimorés, tremembés, goitacazes e charruas, tá bom? Existiam outros? Muitos outros, mas vamos manter esses quatro aqui em mente, que são os principais. Tá bom. Tapuias, o que diferencia eles dos tupis? Primeiro, em geral, os tapuias eram nômades, rigorosamente falando. Os tupis eram mais seminômades. Os tapuias não. Em geral, eles eram nômades, totalmente nômades. O que significa ser totalmente nômade? Não praticavam agricultura, viviam exclusivamente da caça, da pesca e da coleta. Não conheciam habitações artificiais, vamos dizer assim. Então ele não construía sua casa. Além disso, ele praticava a antropofagia apenas para se alimentar. Eu não devo ter falado disso ainda. Os tupis praticavam antropofagia. Muitos grupos tupis praticavam antropofagia. Só que a antropofagia entre os tupis estava ligada a um ritual de vingança e de assimilação da força do inimigo. Então, devorar o inimigo era um ritual. Eles faziam um ritual para devorar o inimigo com esse objetivo, de se vingar daquele inimigo que ele e o povo dele já mataram tupis alguma vez. Vamos lá, deixa eu tentar explicar melhor. O tupi está numa guerra contra um inimigo. Então, esse inimigo está matando os tupis. E os tupis estão querendo matar esse inimigo. Então, quando eles capturam um vivo, os tupis capturam um inimigo vivo, eles fazem um ritual para poder devorar aquele inimigo e, primeiro, vingar-se por ele ser um inimigo que está tentando matar os tupis e para assimilar a força, a virilidade, a coragem daquele inimigo. Tá. Os tapuias praticavam canibalismo também nesse sentido, em alguns casos, mas muitas vezes o canibalismo era feito simplesmente para se alimentar. Então eles comiam carne humana, igual comiam carne de qualquer outro animal. Entre os tupis não era assim. Deixa eu citar um trecho aqui para vocês. É do Gabriel Soares de Souza. Tá aqui. Olha o que diz ele. Comem estes selvagens carne humana por mantimento, o que não tem o outro gentio, que a não come senão por vingança de suas brigas e antiguidade de seus ódios. Esse outro que ele está falando são os tupis. Então ele está dizendo, olha, os tapuias comem carne humana simplesmente para se alimentar, coisa que o tupi não faz, tá certo? Esse é um testemunho do século XVI, final do século XVI. Eles não dormiam em redes, e um grupo deles, os goitacazes,
vocês verem a ferocidade desse povo. Eles tinham um costume, que depois eu vou gravar sobre isso, mas eles tinham o costume de ir até o alto mar e matar tubarões, enfrentar os tubarões e matá-los. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, para vocês verem aí a que ponto chegava a ferocidade desses índios tapuias. Eles nunca, na história do nosso país, nunca aceitaram a dominação portuguesa. Nem, vamos dizer assim, a colonização pacífica dos portugueses, eles nunca aceitaram, certo? Então, pra vocês terem uma ideia, algumas capitanias hereditárias não vão prosperar jamais. Por quê? Porque elas estavam em zona de contato com os povos tapuias. E aí a resistência deles era permanente, não havia acordo. Então eles não aceitavam de forma alguma essa dominação. Tem um vizinho cortando a grama aí, pessoal. Espero que não esteja atrapalhando muito. Ou seja, eles foram os maiores inimigos da colonização portuguesa, esses índios tapuias. Quando a gente vai falando das capitanias e das tentativas de colonização, aí a gente volta a falar especificamente, né, em que capitania, qual povo indígena opôs a resistência, etc. Bem, acho que dá para parar por aqui. E hoje a gente viu então um pouco sobre esses tapuias, aquele povo que não falava tupi, que era do tronco linguístico dos Gês, e que habitavam principalmente o interior do Brasil e que tinham marcantes diferenças com os tupis, tá bom? No próximo vídeo a gente vai voltar a falar um pouco de outros costumes dos tupis. Um abraço.